Você já imaginou dedicar mais de 30 anos da sua vida a um casamento e de repente ouvir do próprio marido que você não vale mais nada? Parece algo difícil de acreditar, não é? Mas foi exatamente isso que aconteceu com Maria. Maria tinha 55 anos, uma mulher simples, tranquila, daquelas que sempre colocam a família em primeiro lugar. Durante décadas, ela acreditou que tinha construído uma vida sólida ao lado do marido, Roberto. Foram mais de 30 anos de casamento, 30 anos dividindo a mesma casa, os mesmos sonhos, as mesmas preocupações e também muitos sacrifícios. Como muitas mulheres, Maria dedicou grande parte da vida cuidando dos outros. Ela cuidou da casa, dos filhos e também do marido. Sempre acreditou que o amor verdadeiro era feito de companheirismo, paciência e dedicação. Para ela, casamento não era apenas sobre momentos felizes, era também sobre permanecer ao lado da pessoa amada nos momentos difíceis. E Maria fez exatamente isso. Anos atrás, quando Roberto passou por uma fase complicada no trabalho e perdeu o emprego, foi Maria quem segurou a casa. Ela apertou o orçamento, economizou cada centavo e nunca deixou que faltasse comida na mesa. Mesmo nos dias mais difíceis, ela mantinha a calma e tentava transmitir esperança para todos. Ela acreditava que um casamento era uma parceria. Quando um caía, o outro ajudava a levantar. E foi assim durante muitos anos. Com o tempo, os filhos cresceram, seguiram suas próprias vidas e a casa ficou mais silenciosa. Maria e Roberto passaram a viver praticamente sozinhos. Mesmo assim, Maria continuava cuidando de tudo com carinho. Ela ainda preparava o jantar todos os dias. Ainda perguntava como havia sido o dia do marido. Ainda acreditava que eles envelheceriam juntos. Mas, nos últimos meses, algo começou a mudar. Roberto parecia diferente. Ele começou a chegar mais tarde em casa. Muitas vezes parecia distante, distraído, como se estivesse sempre com a cabeça em outro lugar. As conversas que antes duravam horas se tornaram rápidas e frias. Maria percebeu essas mudanças, mas tentou não pensar muito nisso. Talvez fosse apenas o estresse do trabalho. Talvez fosse apenas uma fase. Ela preferia acreditar nisso. Até que chegou aquela noite. Roberto havia convidado alguns amigos para jantar em casa. Era uma pequena comemoração por causa de um novo negócio que, segundo ele, estava dando muito certo. A casa estava cheia. As pessoas conversavam na sala, riam, brindavam e falavam sobre trabalho e oportunidades. O ambiente parecia leve e animado. Maria caminhava de um lado para o outro, servindo a todos. Colocava pratos na mesa, oferecia bebidas, perguntava se alguém precisava de mais alguma coisa. Ela queria que tudo estivesse perfeito, como sempre fazia quando recebia visitas. Alguns convidados até comentaram: "Maria, você sempre tão atenciosa." Ela apenas sorria, com aquele sorriso discreto de quem sempre preferiu cuidar dos outros sem chamar atenção para si mesma. Mas em determinado momento, algo inesperado aconteceu. Enquanto todos conversavam, Roberto observava Maria de longe. Havia algo diferente no olhar dele, um olhar frio, um olhar que Maria nunca tinha visto antes. De repente, Roberto soltou uma pequena risada. Não era uma risada de alegria, era uma risada carregada de desprezo. Ele levantou o copo, olhou ao redor para os amigos e então apontou discretamente para Maria, que naquele momento organizava alguns pratos na mesa. "Olhem só para ela", disse ele. Alguns convidados olharam sem entender. Maria também percebeu que estavam falando dela e levantou os olhos, confusa. Roberto então continuou, ainda com aquele sorriso estranho no rosto: "Essa é minha esposa." A frase parecia normal, mas o tom da voz dele não era. O clima na sala começou a mudar. Algumas pessoas se entreolharam, percebendo que algo não estava certo. Maria sentiu um leve aperto no peito, mas tentou ignorar. Talvez fosse apenas uma brincadeira, mas Roberto continuou olhando para ela, e então disse algo que fez o silêncio cair sobre toda a sala. Naquele instante, ninguém imaginava que aquelas palavras seriam o início de uma humilhação que mudaria completamente o rumo da vida de Maria, porque o que Roberto estava prestes a dizer era algo que ela jamais esqueceria. A sala ficou em silêncio. Depois que Roberto disse: "Essa é minha esposa", alguns convidados ainda esperavam que ele completasse a frase com algo carinhoso, talvez uma lembrança do tempo de casamento ou algum elogio. Mas não foi isso que aconteceu. Roberto olhou novamente para Maria.
Apoiou o copo na mesa e deu outra pequena risada. Uma risada seca, que não tinha nada de carinho. Então ele disse algo que ninguém ali esperava ouvir. 30 anos de casamento, e foi isso que sobrou. Algumas pessoas se entreolharam, desconfortáveis. Maria ficou parada, segurando um prato nas mãos, sem entender muito bem o que estava acontecendo. No começo, ela até tentou acreditar que aquilo era apenas uma brincadeira sem graça, mas algo dentro dela dizia que não era. O tom da voz de Roberto era diferente, frio, distante. E antes que alguém pudesse mudar de assunto ou tentar aliviar o clima, Roberto continuou falando. Sabe como é, disse ele, olhando para os amigos, a gente passa anos trabalhando, construindo coisas na vida, e quando olha para o lado, percebe que o tempo passou rápido demais. Ele fez uma pausa. Alguns convidados começaram a ficar visivelmente constrangidos. Maria ainda estava parada perto da mesa, tentando manter a calma. Então Roberto completou. E quando você percebe, a pessoa que está ao seu lado já não é mais a mesma. O coração de Maria começou a bater mais forte. Ela sentiu que todos os olhares estavam voltados para ela naquele momento. Mesmo assim, tentou manter a postura, tentou fingir que aquilo não era sobre ela, mas Roberto não parou. Ele olhou diretamente para Maria, um olhar carregado de julgamento. Olhe para você, Maria, disse ele. A sala inteira ficou em silêncio absoluto. Você precisa aceitar a realidade. Maria sentiu o rosto esquentar. Nunca, em todos aqueles anos de casamento, Roberto havia falado com ela daquele jeito, muito menos na frente de outras pessoas. Ela tentou responder com calma. Roberto, por favor, não fale assim comigo, mas ele parecia decidido a continuar. Por que não? Respondeu ele. Eu só estou dizendo a verdade. Um dos convidados tentou intervir. Roberto, vamos mudar de assunto. Mas ele ignorou completamente. A verdade é que o tempo passou, continuou ele, e algumas pessoas simplesmente ficam para trás. Maria sentiu um nó na garganta. Cada palavra parecia mais pesada que a anterior. Ela olhou ao redor da sala e percebeu o desconforto no rosto das pessoas. Ninguém sabia exatamente o que fazer ou o que dizer. Alguns desviavam o olhar, outros fingiam mexer no celular, mas ninguém tinha coragem de interromper Roberto. Maria respirou fundo, tentando manter a dignidade. Roberto, depois conversamos sobre isso. Mas ele riu novamente. Conversar? Disse ele. Não tem mais nada para conversar. Ele pegou o copo novamente, tomou um gole da bebida e balançou a cabeça. A verdade é simples. Ele olhou para Maria mais uma vez. Você envelheceu. A frase caiu no ar como uma pedra. Maria sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Ela sabia que o tempo tinha passado. Sabia que os anos deixam marcas em todos nós, mas ouvir aquilo daquela forma, diante de tantas pessoas, era uma dor que ela nunca tinha sentido antes. Roberto continuou. Enquanto eu continuo crescendo na vida, você ficou parada no tempo. Maria não respondeu. Naquele momento, ela percebeu que qualquer palavra só tornaria a situação ainda mais dolorosa. O silêncio dominou a sala novamente. Mas para Roberto, aquilo parecia não ser suficiente, porque o que ele disse em seguida seria ainda mais cruel. O silêncio que tomou conta da sala parecia pesado demais para aquele ambiente que, poucos minutos antes, estava cheio de risadas e conversas animadas. Maria continuava parada perto da mesa, tentando processar tudo o que havia acabado de ouvir. Seu coração batia forte, e por um instante ela sentiu como se estivesse vivendo um pesadelo. As pessoas ao redor não sabiam para onde olhar. Alguns convidados abaixaram a cabeça, outros fingiam mexer no celular. Ninguém parecia ter coragem de interromper Roberto, mas era evidente que todos estavam desconfortáveis com a situação. Maria respirou fundo, tentando manter a calma. Durante mais de 30 anos de casamento, ela havia aprendido a evitar discussões desnecessárias. Sempre acreditou que, em momentos difíceis, o silêncio muitas vezes era a melhor escolha. Então, com a voz baixa, ela disse: Roberto, podemos falar sobre isso depois. Ela esperava que aquilo fosse suficiente para encerrar o assunto diante dos convidados. Mas Roberto não parecia disposto a parar. Ele soltou outra risada curta e balançou a cabeça lentamente. Depois, disse ele, depois de 30 anos, você ainda acha que existe depois? A frase ecoou na sala. Maria sentiu um aperto ainda maior no peito. Ela tentou olhar para Roberto como sempre fazia, esperando encontrar naquele olhar o homem com quem construiu uma vida inteira.
mas o que ela viu foi um olhar frio, distante, quase como se ele estivesse falando sobre uma pessoa completamente estranha. Roberto então se levantou da cadeira. O movimento chamou ainda mais a atenção de todos na sala. Ele caminhou alguns passos, aproximando-se de Maria enquanto continuava falando. "Sabe qual é o problema?", disse ele. "O problema é que você nunca percebeu que o mundo muda." Maria não respondeu. Ela apenas o observava, tentando entender como aquele homem podia estar falando daquela forma. "As pessoas evoluem", continuou Roberto. "Crescem, mudam, conquistam coisas novas." Ele fez uma pausa. Então olhou novamente para Maria, da cabeça aos pés, como se estivesse avaliando cada detalhe. "Mas algumas pessoas ficam presas no passado." Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas se esforçou para não deixar que elas caíssem. Ela não queria chorar diante de todos. Não queria dar a Roberto aquela satisfação. "Roberto, por favor", disse ela novamente, quase em um sussurro. Mas ele parecia cada vez mais decidido a continuar. "Olhe para você, Maria", disse ele. A frase veio carregada de desprezo. "Você acha mesmo que eu ainda posso continuar vivendo assim?" Um dos convidados finalmente tentou intervir. "Roberto, acho que isso não é o momento", mas ele levantou a mão, interrompendo. "Não, já passou da hora de falar a verdade." O clima na sala ficou ainda mais tenso. Maria sentia como se cada segundo ali fosse mais doloroso que o anterior. Ela nunca havia sido exposta daquela forma. Nunca. Durante todos aqueles anos, ela havia sido uma esposa fiel, dedicada, sempre presente. E agora estava sendo tratada como se não tivesse valor algum. Roberto continuou. "Eu trabalhei duro a minha vida inteira. Construí tudo o que tenho." Ele apontou discretamente para a casa ao redor. "Esta casa, esta vida, tudo isso foi construído por mim." Maria sentiu aquelas palavras como um golpe, porque ela sabia que aquilo não era verdade. Ela também havia contribuído, ela também havia lutado. Mas naquele momento parecia que nada disso importava. Roberto então respirou fundo e disse algo que fez alguns convidados arregalarem os olhos. "A verdade é que eu cansei." A frase veio seca, direta. "Cansei de viver preso a um casamento que já não significa mais nada." Maria finalmente levantou os olhos e olhou diretamente para ele. Naquele instante, algo dentro dela parecia quebrar. Não era apenas tristeza. Era a sensação profunda de que todo aquele amor, toda aquela dedicação de anos, simplesmente não significavam nada para aquele homem. E então Roberto disse algo que ninguém naquela sala estava preparado para ouvir. Algo que faria aquela noite se transformar em um momento impossível de esquecer. Mas antes de continuar essa história, pense em uma coisa por um instante. Depois de tantos anos de dedicação, de sacrifícios e de companheirismo, você acha que uma pessoa pode realmente esquecer tudo o que alguém fez por ela? Porque o que Roberto estava prestes a fazer iria muito além de palavras cruéis. O silêncio que tomou conta da sala depois das palavras de Roberto parecia pesado demais para aquele ambiente. Por alguns segundos, ninguém disse nada. As pessoas trocavam olhares discretos, claramente desconfortáveis com o que estavam presenciando. Aquela noite, que deveria ser apenas um jantar entre amigos, havia se transformado em algo completamente diferente. Maria continuava parada perto da mesa. O prato que ela segurava ainda estava em suas mãos, mas ela já nem percebia mais isso. Sua mente parecia distante, tentando entender como tudo havia chegado àquele ponto. Mais de 30 anos de casamento. 30 anos de histórias, de momentos difíceis superados juntos, de promessas feitas diante de um altar. E agora, tudo parecia desmoronar diante de outras pessoas. Maria respirou fundo mais uma vez. Ela ainda tentava acreditar que aquilo poderia parar ali, que Roberto iria perceber o que estava fazendo, que talvez ele estivesse apenas exaltado. Então, com a voz baixa, ela tentou falar novamente. "Roberto, vamos conversar sobre isso depois, por favor." Mas Roberto não demonstrou qualquer sinal de que iria recuar. Pelo contrário, ele parecia cada vez mais irritado. "Depois", respondeu ele, com impaciência. "Você ainda não entendeu?" Ele caminhou alguns passos pela sala, passando a mão pelo cabelo, como se estivesse cansado daquela situação. "Eu já esperei tempo demais." Alguns convidados se remexeram nas cadeiras. Uma das mulheres presentes olhou para Maria com um olhar de compaixão, mas ninguém parecia ter coragem de interromper aquilo. Roberto então parou no meio da sala e olhou diretamente para Maria. "Eu não quero mais continuar com isso."
A frase veio direta, sem suavidade, sem qualquer tentativa de amenizar o impacto. Maria sentiu o coração acelerar. Mesmo depois de tudo o que havia sido dito naquela noite, ela ainda não estava preparada para ouvir aquilo. "O que você quer dizer com isso?" perguntou ela, com a voz trêmula. Roberto soltou um suspiro impaciente. "Quero dizer que esse casamento acabou." As palavras ecoaram pela sala. Alguns convidados abaixaram a cabeça imediatamente. Outros olharam para Maria, esperando alguma reação. Mas ela parecia paralisada. Durante 30 anos, Maria havia imaginado muitas coisas sobre o futuro. Imaginou envelhecer ao lado de Roberto. Imaginou ver os netos correndo pela casa. Imaginou uma vida tranquila depois de tantos anos de trabalho e dedicação. Mas jamais imaginou ouvir aquilo daquela forma. Ainda mais diante de outras pessoas. Maria engoliu em seco. "No Roberto, não precisamos fazer isso agora." Mas ele balançou a cabeça. "Não, é agora." Ele apontou para a porta da casa. "Pegue suas coisas." Maria demorou alguns segundos para entender o que ele estava dizendo. "Como assim?" Roberto respondeu com frieza. "Você ouviu muito bem." A sala parecia congelada. "Pegue suas coisas e saia da minha casa." Algumas pessoas arregalaram os olhos. Uma das convidadas chegou a levar a mão à boca, chocada com o que acabara de ouvir. Maria ficou imóvel. Aquelas palavras pareciam impossíveis. "Roberto, esta também é a minha casa." Mas ele respondeu imediatamente. "Não mais." A frase veio seca, sem qualquer hesitação. "Eu trabalhei para conquistar tudo isso. E não vou continuar vivendo assim." Maria sentiu o mundo girar por um instante. Tudo aquilo estava acontecendo rápido demais. Ela olhou ao redor da sala mais uma vez. Os rostos das pessoas demonstravam pena, desconforto e até indignação. Mas ninguém dizia nada. E naquele momento Maria percebeu algo doloroso. Ela estava completamente sozinha naquela situação. Então, lentamente, ela colocou o prato sobre a mesa. Seus movimentos eram calmos, mas por dentro seu coração parecia se despedaçar. Ela não gritou, não discutiu, não fez cena. Apenas respirou fundo. Porque, depois de tudo o que havia ouvido naquela noite, Maria entendeu uma coisa. Não adiantava tentar convencer alguém que já havia decidido humilhá-la daquela forma. Sem dizer mais nada, ela virou-se e caminhou em direção ao quarto. Alguns minutos depois, voltou segurando uma pequena mala. Dentro dela estavam apenas algumas roupas e poucos objetos pessoais. 30 anos de casamento, resumidos em uma única mala. Maria caminhou até a porta da casa. Antes de sair, ela ainda olhou uma última vez para dentro da sala. Aquele lugar que durante tantos anos foi seu lar. Mas agora parecia apenas um lugar estranho. Então ela abriu a porta e saiu. Sem saber para onde iria, sem saber o que faria, sem imaginar que aquela noite seria apenas o começo de uma história que mudaria completamente o rumo da sua vida. Quando a porta se fechou atrás dela, o som pareceu ecoar no silêncio da rua. Maria deu alguns passos para frente, ainda segurando a pequena mala nas mãos. O ar da noite estava frio, e uma leve garoa começava a cair, molhando lentamente a calçada. Por alguns segundos, ela simplesmente ficou parada ali. A casa que havia sido seu lar por mais de 30 anos agora estava atrás dela, e de repente, parecia que tudo aquilo já não lhe pertencia mais. Dentro daquela casa ficaram lembranças de uma vida inteira. Os aniversários dos filhos, os natais em família, as conversas na mesa de jantar, as noites em que ela e Roberto ficavam planejando o futuro. Tudo aquilo parecia distante agora. Maria respirou fundo, tentando controlar o nó que se formava em sua garganta. Ela não queria chorar ali na frente da casa, não queria que ninguém visse sua dor. Então começou a caminhar lentamente pela rua. Cada passo parecia pesado. A pequena mala em sua mão parecia muito mais pesada do que realmente era. Talvez porque dentro dela estivesse muito mais do que roupas. Ali estavam também os pedaços de uma vida que havia acabado de se quebrar. Enquanto caminhava, Maria tentava entender o que havia acontecido. Tudo havia mudado tão rápido. Poucas horas antes, ela estava preparando o jantar, organizando a casa, tentando agradar os convidados. Fazia o que sempre fez durante toda a vida, cuidar. E agora, estava ali, andando sem rumo no meio da noite, sem casa, sem saber para onde ir, sem saber o que faria no dia seguinte. A garoa começou a ficar um pouco mais forte.
Pequenas gotas de chuva caíam sobre seu rosto, misturando-se com as lágrimas que ela já não conseguia mais segurar. Depois de caminhar por alguns minutos, Maria encontrou um pequeno banco em uma praça silenciosa. Ela se sentou devagar, colocou a mala ao lado e finalmente deixou as lágrimas caírem. Não eram apenas lágrimas de tristeza, eram lágrimas de decepção, de incredulidade, de uma dor profunda que vinha do coração de alguém que havia confiado por toda uma vida. Maria levou as mãos ao rosto. Durante anos, ela acreditou que seu casamento era forte, que apesar das dificuldades normais da vida, ela e Roberto tinham uma história verdadeira. Mas agora tudo parecia ter sido apagado em poucos minutos. As palavras que ele disse naquela noite continuavam ecoando em sua mente. Você envelheceu. Eu cansei. Saia da minha casa. Cada frase parecia uma ferida aberta. Maria olhou para o céu escuro. A chuva caía lentamente, e a praça estava praticamente vazia. Naquele momento, ela sentiu algo que nunca havia sentido antes, uma solidão profunda. Era como se, de repente, o mundo tivesse ficado grande demais, e ela pequena demais dentro dele. Ela pensou nos filhos, pensou em ligar para eles, mas não queria preocupá-los naquele momento. Eles tinham suas próprias vidas, suas próprias famílias. Maria sempre foi o tipo de pessoa que evitava ser um peso para os outros. Então ela permaneceu ali, em silêncio, tentando acalmar o coração. Minutos se passaram, talvez horas. O tempo parecia estranho naquela noite. Mas aos poucos, algo começou a mudar dentro dela. Não foi uma mudança repentina. Não foi algo dramático, foi apenas um pequeno pensamento que surgiu no meio de toda aquela dor. Maria percebeu que, apesar de tudo, ela ainda estava ali, respirando, viva. Sim, ela havia sido humilhada. Sim, havia perdido a casa onde viveu por tantos anos. Mas ainda havia algo que ninguém podia tirar dela, sua dignidade. E talvez, apenas talvez, aquela noite que parecia o fim de tudo fosse apenas o começo de um novo caminho. Maria enxugou as lágrimas, respirou fundo mais uma vez, e naquele instante, mesmo sem saber exatamente como, ela tomou uma pequena decisão. Ela iria seguir em frente, ainda que o caminho fosse difícil, ainda que o futuro fosse incerto, porque às vezes, quando tudo parece perdido, a vida ainda está apenas começando a mostrar novos caminhos. E Maria ainda não imaginava que, poucos dias depois daquela noite fria e silenciosa, uma oportunidade inesperada apareceria. Uma oportunidade que começaria a transformar completamente o rumo da sua história. Aquela noite na praça parecia não ter fim. Maria permaneceu sentada naquele banco por muito tempo, ouvindo apenas o som suave da chuva caindo nas folhas das árvores e o distante barulho de alguns carros passando pela rua. O mundo parecia seguir normalmente, enquanto a vida dela havia mudado completamente. Depois de algum tempo, o frio começou a incomodar. A roupa já estava um pouco úmida por causa da garoa, e Maria percebeu que não poderia passar a noite inteira ali. Ela respirou fundo, levantou-se devagar e pegou novamente a pequena mala. Precisava pensar no que fazer. Precisava encontrar um lugar para passar a noite. Foi então que um nome surgiu em sua mente. Ana. Ana era uma amiga antiga. Elas haviam se conhecido muitos anos atrás, quando os filhos ainda eram pequenos e estudavam na mesma escola. Durante algum tempo foram muito próximas, mas com o passar dos anos, a rotina, o trabalho e as responsabilidades da vida acabaram afastando um pouco as duas. Mesmo assim, Maria sabia que Ana era uma pessoa generosa. Mas, ainda assim, ela hesitou. Não queria incomodar. Não queria chegar na casa de alguém no meio da noite com uma mala nas mãos e uma história difícil para explicar. Maria sempre foi uma mulher independente, daquelas que preferem resolver seus problemas sozinhas, mas naquela noite ela precisava de ajuda. Depois de caminhar mais alguns minutos, encontrou um pequeno café que ainda estava aberto. As luzes quentes do lugar traziam um pouco de conforto naquele momento difícil. Ela entrou devagar. O lugar estava quase vazio. Sentou-se em uma mesa perto da janela e pediu apenas um café. Enquanto segurava a xícara quente entre as mãos, Maria finalmente pegou o celular. Ficou alguns segundos olhando para a tela, pensando, respirando fundo, até que criou coragem e ligou para Ana. O telefone tocou algumas vezes. Maria já estava quase desistindo quando ouviu a voz da amiga do outro lado da linha. Maria, está tudo bem? Maria demorou alguns segundos para responder. Sua voz saiu baixa. Ana, você poderia conversar comigo por alguns minutos? Ana percebeu imediatamente que algo estava errado.
Claro que posso. O que aconteceu? E então, pela primeira vez naquela noite, Maria contou o que havia acontecido. Não contou todos os detalhes, não falou sobre cada palavra cruel que havia ouvido, mas contou o suficiente para que Ana entendesse. Do outro lado da linha, houve alguns segundos de silêncio. Então Ana disse algo que fez os olhos de Maria se encherem de lágrimas novamente. Maria, venha para minha casa. Mas já está tarde, respondeu Maria, ainda hesitante. Não importa. A voz de Ana era firme. Amiga, você não vai ficar sozinha hoje. Maria sentiu um pequeno alívio no peito. Pela primeira vez desde que saiu de casa, ela sentiu que talvez não estivesse completamente sozinha no mundo. Pouco tempo depois, ela chegou à casa de Ana. Assim que a porta se abriu, Ana a recebeu com um abraço forte e silencioso. Nenhuma pergunta naquele momento. Nenhum julgamento, apenas acolhimento. Maria entrou devagar. A casa era simples, mas cheia de calor humano. Ana preparou um chá quente e colocou algumas cobertas sobre os ombros da amiga. Você pode ficar aqui o tempo que precisar, disse ela com gentileza. Maria tentou sorrir, ainda com os olhos cansados. Obrigada, Ana, eu não sabia para onde ir. Ana segurou a mão dela. Às vezes a vida nos surpreende de formas difíceis, disse ela, mas isso não significa que acabou. Maria ficou em silêncio. Aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Naquela noite, Maria dormiu em um pequeno quarto de hóspedes na casa de Ana. O sono não veio fácil. Seus pensamentos ainda estavam confusos, misturados entre tristeza, medo e incerteza. Mas mesmo assim, algo havia mudado. Ela não estava mais sozinha. Na manhã seguinte, quando o sol começou a entrar pela janela, Maria acordou com uma sensação diferente. Ainda havia dor, ainda havia muitas perguntas. Mas pela primeira vez desde que tudo aconteceu, havia também uma pequena faísca de esperança. Durante o café da manhã, Ana observava Maria com atenção, e então disse algo que Maria jamais esqueceria. Maria, você ainda tem muita vida pela frente. Maria levantou os olhos, surpresa. Ana continuou. Talvez você ainda não consiga enxergar isso agora, mas essa história não terminou. Maria permaneceu em silêncio, porque naquele momento ela ainda não imaginava que aquelas palavras estavam mais próximas da verdade do que qualquer uma poderia imaginar, e que, muito em breve, algo inesperado surgiria em sua vida, algo simples no começo, mas que acabaria mudando completamente o seu destino. Na manhã seguinte, a casa de Ana estava silenciosa. A luz suave do sol entrava pela janela da cozinha, iluminando a mesa onde 2 xícaras de café fumegavam lentamente. Maria estava sentada ali, segurando a xícara entre as mãos, ainda tentando organizar os pensamentos. Tudo havia acontecido rápido demais. Na noite anterior, ela tinha uma casa, um casamento e uma rotina que conhecia há mais de 30 anos. Agora, sua vida parecia um livro cujas páginas haviam sido viradas de forma inesperada. Ana observava a amiga com carinho. Não precisava fazer muitas perguntas. Bastava olhar para Maria para entender o quanto aquela situação havia sido dolorosa. Como você está se sentindo hoje? Perguntou Ana com cuidado. Maria demorou alguns segundos antes de responder. Ainda parece um sonho ruim, disse ela, olhando para a xícara de café. Uma parte de mim ainda espera acordar e perceber que nada disso aconteceu. Ana assentiu em silêncio. Isso é normal, Maria. Quando algo assim acontece, leva tempo para o coração entender. Maria respirou fundo. Ainda havia tristeza, ainda havia dor, mas também havia algo diferente naquele momento. Talvez fosse o fato de estar em um lugar seguro, talvez fosse o apoio de uma amiga, ou talvez fosse apenas o primeiro sinal de que, mesmo depois de um momento tão difícil, a vida continua. Depois do café da manhã, Ana levou Maria para conhecer um pequeno espaço nos fundos da casa. Era uma cozinha simples, mas bem organizada. Havia uma bancada grande, alguns utensílios e um forno que parecia já ter sido muito usado. Eu faço alguns doces aqui de vez em quando, explicou Ana. Vendo para alguns clientes do bairro, Maria olhou ao redor com curiosidade. Ela sempre gostou de cozinhar. Na verdade, durante muitos anos, a cozinha havia sido um dos lugares onde ela se sentia mais à vontade. Era ali que preparava as refeições da família, os bolos de aniversário dos filhos, as sobremesas para as festas de fim de ano. Mas fazia muito tempo que ela não pensava na cozinha como algo além de uma obrigação diária. Ana percebeu o olhar de Maria sobre o forno. Você sempre fez bolos maravilhosos, disse ela com um sorriso. Lembra daquele bolo de laranja que você levou para o aniversário da escola?
Todo mundo elogiou. Maria sorriu discretamente ao lembrar. Aquilo faz tanto tempo. Ana apoiou as mãos na bancada. Tempo não apaga talento, Maria. A frase ficou no ar por alguns segundos. Maria não respondeu imediatamente. Mas aquelas palavras ficaram ecoando em sua mente. Talvez porque, no fundo, ela sempre soube que tinha talento para aquilo. Mas a vida, as responsabilidades e os anos dedicados à família acabaram deixando seus próprios sonhos em segundo plano. Naquele momento, Ana abriu um pequeno armário e tirou alguns ingredientes. Farinha, açúcar, ovos. O que você acha de me ajudar hoje? Perguntou ela. Maria levantou as sobrancelhas, surpresa. Ajudar? Sim, respondeu Ana com naturalidade. Tenho alguns pedidos para entregar esta semana. E acho que trabalhar um pouco pode te fazer bem. Maria hesitou por um instante. Ela ainda se sentia fragilizada. Ainda estava tentando entender sua nova realidade. Mas, ao mesmo tempo, havia algo reconfortante naquela ideia. Fazer algo simples, usar as mãos, criar algo. Acho que posso tentar, disse ela finalmente. E assim, pela primeira vez, desde que saiu de casa, Maria colocou um avental. No começo, seus movimentos eram lentos. Ela media os ingredientes com cuidado, mexia a massa devagar, como se estivesse reaprendendo algo que já fazia parte dela há muitos anos. Mas, aos poucos, algo começou a mudar. O cheiro doce da massa assando no forno começou a se espalhar pela cozinha. Maria observava o bolo crescer lentamente através do vidro do forno e, de repente, percebeu algo curioso. Pela primeira vez desde aquela noite difícil, ela não estava pensando em Roberto, não estava pensando nas palavras cruéis, não estava revivendo a humilhação. Ela estava apenas ali, na cozinha, fazendo algo que sempre soube fazer. Quando o bolo finalmente ficou pronto, Ana cortou um pequeno pedaço e provou. Seus olhos se iluminaram. Maria, isso está incrível. Maria provou também. O sabor era simples, mas cheio de carinho. E naquele momento, algo que estava adormecido dentro dela começou a despertar novamente. Talvez aquele pequeno gesto não resolvesse todos os problemas. Talvez ainda houvesse um longo caminho pela frente. Mas uma coisa começava a ficar clara. Às vezes, a vida abre novas portas exatamente quando acreditamos que todas se fecharam. E Maria ainda não imaginava que aquele simples bolo seria apenas o começo de algo muito maior. Algo que, em pouco tempo, começaria a transformar completamente o rumo da sua história. Nos dias que se seguiram, Maria começou a passar mais tempo naquela pequena cozinha nos fundos da casa de Ana. No início, era apenas uma forma de ocupar a mente. Depois de tudo o que havia acontecido, ficar parada pensando no passado só fazia a dor voltar com mais força. Trabalhar na cozinha, misturar ingredientes, sentir o cheiro dos bolos assando, tudo isso ajudava Maria a respirar um pouco melhor. Era como se, por algumas horas, sua mente encontrasse um lugar de paz. Ana também percebeu essa mudança. Sempre que Maria estava na cozinha, parecia um pouco mais leve. Seus movimentos ficavam mais naturais, e até um pequeno sorriso aparecia de vez em quando. Viu só? Disse Ana certa tarde enquanto embalavam alguns doces. Eu sempre disse que você tinha talento. Maria deu um pequeno sorriso. Eu só estou ajudando. Não, respondeu Ana com firmeza. Você está fazendo muito mais que isso. Naquela semana os pedidos começaram a aumentar. Alguns vizinhos que já compravam doces de Ana experimentaram os bolos que Maria estava preparando e imediatamente começaram a comentar. Quem fez esse bolo? Perguntou uma senhora do bairro depois de provar um pedaço de bolo de coco. Ana apontou para Maria. Foi ela. A mulher olhou para Maria com surpresa. Minha querida, isso está delicioso. Maria agradeceu com timidez. Fazia muito tempo que ela não ouvia alguém elogiar algo que havia feito. E aquele simples elogio trouxe uma sensação que ela quase havia esquecido, a sensação de ser valorizada. Nos dias seguintes, outras pessoas começaram a aparecer. Alguns vinham buscar doces que já haviam encomendado. Outros vinham por curiosidade, depois de ouvir comentários sobre os bolos que estavam sendo preparados ali. Dizem que tem uma senhora aqui que faz os melhores bolos do bairro, comentou um cliente. Maria ainda se sentia um pouco envergonhada com tanta atenção. Ela nunca havia sido o tipo de pessoa que gostava de chamar atenção. Durante muitos anos, sua vida girou em torno de cuidar dos outros sem esperar reconhecimento. Mas algo começava a mudar.
Cada novo cliente que elogiava seu trabalho era como um pequeno lembrete de que ela ainda tinha muito valor. Uma tarde, enquanto organizavam alguns pedidos, Ana se apoiou na bancada e observou Maria com um olhar pensativo. Maria, você já pensou em vender seus próprios bolos? Maria levantou os olhos imediatamente. Meus próprios bolos? Ana assentiu. Sim, você tem talento. As pessoas estão percebendo isso. Maria ficou em silêncio por alguns segundos. A ideia parecia grande demais. Durante tantos anos, ela havia vivido uma rotina completamente diferente. Nunca imaginou ter algo próprio, muito menos um negócio. Acho que você está exagerando, disse ela. Mas Ana balançou a cabeça. Não estou. Ela apontou para a mesa cheia de embalagens. Olhe para isso. Esses pedidos todos começaram depois que você começou a cozinhar aqui. Maria observou os pacotes sobre a mesa. De fato, havia muito mais pedidos do que Ana costumava ter antes. Mesmo assim, a ideia ainda parecia distante. Eu não saberia nem por onde começar, disse Maria. Ana sorriu. Às vezes a gente só precisa dar o primeiro passo. A frase ficou na mente de Maria pelo resto do dia. Naquela noite, enquanto estava deitada no pequeno quarto de hóspedes, ela ficou pensando sobre tudo o que havia acontecido desde que saiu de casa. Ainda havia dor, ainda havia lembranças difíceis, mas também havia algo novo surgindo dentro dela. Uma pequena sensação de possibilidade. Talvez Ana estivesse certa. Talvez ainda existissem caminhos que ela nunca havia imaginado. Talvez aquela cozinha simples fosse apenas o começo de algo maior. Maria fechou os olhos. Pela primeira vez em muitos dias, ela sentiu uma sensação diferente. Não era felicidade completa, mas era algo próximo da esperança. E ela ainda não sabia, mas muito em breve surgiria uma oportunidade que faria aquela ideia parecer muito mais real do que ela jamais imaginou. Os dias começaram a passar mais rápido para Maria. A pequena rotina na cozinha de Ana já não era apenas uma forma de ocupar o tempo. Aquela atividade começava a ganhar um novo significado. Cada bolo que saía do forno parecia trazer não apenas um aroma doce para a casa, mas também uma pequena reconstrução dentro do coração de Maria. No início, os pedidos eram poucos, alguns vizinhos curiosos, algumas encomendas pequenas para aniversários ou encontros de família, mas, pouco a pouco, algo começou a mudar. As pessoas que provavam os bolos de Maria falavam sobre eles para outras pessoas. Uma cliente comentava com uma amiga. A amiga comentava com uma vizinha. E quando Maria percebeu, novos rostos começaram a aparecer na porta da casa de Ana. Eu ouvi falar do bolo de cenoura daqui, disse um senhor certo dia. Minha irmã trouxe um pedaço ontem e eu precisei vir experimentar, comentou outra cliente. Maria ainda recebia cada elogio com um sorriso tímido. Para ela, aquilo ainda parecia algo pequeno, mas Ana já enxergava algo diferente. Certa tarde, enquanto organizavam alguns pedidos na cozinha, Ana cruzou os braços e observou Maria trabalhando. Você está percebendo o que está acontecendo? Perguntou ela. Maria levantou os olhos. O quê? Ana apontou para a mesa cheia de embalagens. Isso aqui está crescendo. Maria olhou para os pacotes. Realmente havia mais pedidos do que nas semanas anteriores, mas, para ela, aquilo ainda parecia algo simples. São só alguns bolos. Ana riu. Maria, não são só alguns bolos. As pessoas estão voltando. E quando clientes voltam, é porque encontraram algo especial. Maria ficou em silêncio. No fundo, ela também percebia aquela mudança. Cada vez mais pessoas elogiavam o sabor dos bolos. Alguns diziam que lembrava os bolos que suas mães faziam quando eram crianças. Outros diziam que havia algo diferente, algo que não encontravam nas confeitarias da cidade. Talvez fosse a simplicidade, talvez fosse o cuidado, ou talvez fosse apenas o fato de que Maria colocava algo muito especial em cada receita. Ela colocava sua história, colocava sua dedicação, colocava o carinho que sempre teve pela família. Uma tarde, uma cliente que nunca havia aparecido antes entrou na casa de Ana. Ela provou um pedaço de bolo de coco e ficou alguns segundos em silêncio. Depois olhou para Maria e disse, você já pensou em vender isso em um lugar maior? Maria ficou surpresa. Um lugar maior? Sim, respondeu a mulher. Isso aqui é bom demais para ficar escondido nessa cozinha. Maria sorriu, mas tentou não levar aquela ideia muito a sério. Afinal, abrir algo próprio parecia um sonho distante demais. Mas aquela não foi a única vez que alguém comentou algo parecido. Nos dias seguintes, outras pessoas fizeram comentários semelhantes.
Você deveria abrir uma confeitaria. Esses bolos fariam sucesso em qualquer lugar. A cidade precisa conhecer isso. Cada frase parecia plantar uma pequena semente na mente de Maria, uma semente que ela tentava ignorar, mas que começava a crescer lentamente. Certa noite, depois que terminaram de organizar os pedidos do dia, Ana sentou-se na mesa da cozinha com Maria. Eu preciso te dizer uma coisa, disse ela. Maria levantou os olhos. O que foi? Ana sorriu. Você lembra quando eu disse que às vezes a vida abre novas portas quando menos esperamos? Maria assentiu. Lembro. Ana então disse algo que fez Maria ficar completamente pensativa. Acho que essa porta já começou a se abrir para você. Maria ficou em silêncio. Porque no fundo, ela começava a sentir que algo realmente estava mudando. Aquilo que começou como uma forma de sobreviver aos dias difíceis estava se transformando em algo muito maior, algo que ela jamais havia planejado, mas que parecia cada vez mais real. E Maria ainda não imaginava que, muito em breve, uma oportunidade surgiria. Uma oportunidade que poderia transformar aqueles bolos simples em algo que mudaria completamente o rumo da sua vida. Enquanto a vida de Maria começava a ganhar um novo rumo, em outro lugar da cidade as coisas estavam mudando de forma bem diferente para Roberto. Nos primeiros dias depois daquela noite, Roberto parecia não sentir nenhum tipo de arrependimento. Pelo contrário, ele acreditava que finalmente estava livre de um casamento que, segundo ele, já não fazia mais sentido. A casa estava silenciosa agora, mas Roberto dizia a si mesmo que aquilo era apenas uma fase de adaptação. Ele continuou saindo com amigos, frequentando alguns restaurantes e falando sobre os novos negócios que dizia estar construindo. Durante algum tempo, parecia que tudo continuava normal, mas a vida, muitas vezes, tem formas curiosas de mostrar que nossas escolhas têm consequências. Algumas semanas depois, Roberto começou a perceber que as coisas não estavam acontecendo exatamente como ele imaginava. Um dos negócios nos quais ele havia investido começou a apresentar problemas. No começo, ele não deu muita importância. Isso é apenas uma fase, disse ele a um amigo. Logo tudo se resolve. Mas os problemas não desapareceram. Pelo contrário, alguns contratos importantes começaram a falhar, alguns parceiros de negócios deixaram de responder às ligações, e certas promessas de investimento simplesmente nunca se concretizaram. Aos poucos, Roberto começou a sentir algo que não sentia havia muito tempo: preocupação. Ainda assim, ele tentou manter a aparência de que estava tudo sob controle, mas não eram apenas os negócios que começavam a mudar. A mulher mais jovem com quem ele vinha passando tempo também começou a demonstrar menos interesse. No início, ela aparecia com frequência. Saíam juntos, viajavam nos fins de semana e Roberto gostava de mostrar para todos que sua vida havia tomado um novo rumo. Mas, conforme os problemas financeiros começaram a surgir, algo também mudou naquele relacionamento. As ligações começaram a ficar mais raras, as mensagens demoravam mais para ser respondidas, até que certo dia ela simplesmente desapareceu, sem explicação, sem despedida. Roberto tentou ligar algumas vezes, mas não recebeu resposta. Naquele momento, ele percebeu algo que preferia não admitir. Talvez aquela relação nunca tivesse sido tão verdadeira quanto ele imaginava. Os meses passaram, as dificuldades continuaram aumentando, algumas contas começaram a se acumular. Alguns bens precisaram ser vendidos para cobrir dívidas, e aos poucos, Roberto começou a perceber que sua vida não estava mais tão confortável quanto antes. A casa grande, que antes parecia um símbolo de sucesso, agora parecia vazia demais. O silêncio dos corredores às vezes era perturbador. Foi em uma dessas noites silenciosas que Roberto se sentou sozinho na sala e começou a pensar em tudo o que havia acontecido nos últimos meses. E pela primeira vez, uma lembrança voltou com força à sua mente. Aquela noite, as palavras que ele disse, o olhar de Maria antes de sair pela porta com uma pequena mala. Ele balançou a cabeça, tentando afastar aquele pensamento. Mas a verdade era que algo dentro dele começava a mudar. Não era exatamente arrependimento ainda, mas era uma sensação incômoda, uma sensação de que talvez as coisas não fossem tão simples quanto ele imaginou naquele momento. Mesmo assim, Roberto ainda não sabia o quanto sua vida estava prestes a mudar. Porque em pouco tempo, as dificuldades financeiras se tornariam ainda maiores, e uma decisão desesperada o levaria a fazer algo que ele jamais imaginou. Uma decisão que o levaria até um lugar inesperado. Um lugar onde ele encontraria alguém que não esperava ver novamente. E aquele encontro seria impossível de esquecer. Os meses passaram,
E a vida de Roberto já não era mais a mesma. Aquilo que antes parecia apenas uma fase difícil começou a se transformar em algo muito mais sério. Os negócios que ele acreditava que iriam crescer começaram a afundar um após o outro. Alguns contratos foram cancelados, alguns parceiros desapareceram. E as dívidas começaram a se acumular de uma forma que Roberto já não conseguia mais ignorar. No começo, ele tentou manter a aparência de que tudo estava sob controle. Dizia para os conhecidos que estava reorganizando as coisas, que novos projetos estavam a caminho. Mas no fundo, ele sabia que a situação era muito diferente. As economias começaram a diminuir. Alguns bens precisaram ser vendidos para pagar contas urgentes. E aquela casa grande, que antes parecia um símbolo de sucesso, começou a se tornar um peso difícil de manter. Os dias foram ficando mais silenciosos, sem festas, sem visitas, sem aquela vida agitada que Roberto tanto gostava de mostrar. Foi então que, em uma manhã comum, Roberto percebeu que precisava tomar uma decisão que jamais imaginou tomar. Ele precisava procurar trabalho. Era algo que ele não fazia havia muitos anos. Durante muito tempo, ele foi o tipo de homem que dava ordens, que comandava negócios, que tomava decisões importantes. Agora, de repente, precisava sair pela cidade procurando qualquer oportunidade. No início, aquilo foi difícil para o orgulho dele, mas a realidade não deixava muitas opções. Então Roberto começou a caminhar pelas ruas da cidade, entrando em alguns estabelecimentos, perguntando se havia vagas. Alguns lugares disseram que não estavam contratando. Outros pediam experiência em áreas que ele não dominava, e assim os dias passaram. Até que, em uma tarde, Roberto caminhava por uma rua movimentada do centro da cidade. Ele estava cansado. Cansado de ouvir respostas negativas, cansado de sentir que sua vida havia tomado um rumo completamente diferente do que ele imaginava. Foi então que ele parou diante de uma confeitaria. O lugar parecia bastante movimentado. Havia pessoas entrando e saindo, algumas conversando animadamente enquanto seguravam caixas de doces. Roberto observou a movimentação por alguns segundos. Talvez ali precisassem de alguém para ajudar. Talvez ele pudesse conseguir alguma coisa, mesmo que fosse temporária. Sem pensar muito, ele respirou fundo e empurrou a porta de vidro. Um pequeno sino tocou quando ele entrou. O aroma doce de bolos recém-assados preenchia todo o ambiente. Por alguns instantes, Roberto apenas observou o lugar. O espaço era simples, mas muito bem cuidado. As vitrines estavam cheias de bolos, tortas e doces que pareciam ter sido preparados com muito carinho. Havia algumas mesas ocupadas por clientes conversando e tomando café. Atrás do balcão, uma mulher organizava algumas caixas de pedidos. Roberto caminhou lentamente até o balcão. Ele estava prestes a perguntar se havia alguma vaga de trabalho, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, algo aconteceu. A mulher atrás do balcão levantou os olhos, e naquele exato momento, Roberto ficou completamente paralisado, porque a pessoa que estava ali era alguém que ele jamais esperava encontrar naquele lugar. Era Maria. Por alguns segundos, o tempo pareceu parar. Roberto olhou para ela sem acreditar. Aquela não era a imagem que ele guardava na memória. Maria estava diferente, mais confiante, mais tranquila. Havia algo no olhar dela que ele nunca tinha visto antes. E naquele momento, Roberto percebeu algo que jamais imaginou sentir: surpresa. E talvez, algo muito próximo do arrependimento. Maria também o reconheceu imediatamente, mas sua reação foi completamente diferente. Ela não demonstrou raiva, não demonstrou revolta, apenas olhou para ele com calma. E naquele instante, Roberto começou a perceber que a vida realmente tinha dado uma volta que ele nunca poderia ter previsto. Mas o que Maria diria naquele momento seria algo que ele lembraria pelo resto da vida. Roberto permaneceu parado diante do balcão por alguns segundos que pareceram muito mais longos do que realmente foram. Ele ainda tentava entender o que estava vendo. A mulher que estava ali, organizando as caixas de pedidos com tranquilidade, era a mesma Maria que ele havia humilhado e expulsado de casa meses atrás. Mas algo estava diferente, muito diferente. A Maria que ele lembrava parecia frágil naquela noite. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, e ela saiu pela porta carregando apenas uma pequena mala. A mulher que estava agora diante dele não parecia a mesma pessoa. Maria estava serena, seu olhar era firme, e havia uma segurança em seus gestos que Roberto nunca tinha percebido antes. Ele abriu a boca, tentando dizer alguma coisa,
mas nenhuma palavra saiu. Por um instante, ele sentiu algo que não estava acostumado a sentir: vergonha. Enquanto isso, Maria apenas o observava. Ela reconheceu Roberto no mesmo instante em que ele entrou pela porta, mas ao contrário do que talvez ele esperasse, ela não demonstrou raiva, não levantou a voz, não fez nenhum gesto de vingança. Ela apenas continuou calma, porque naquele momento, Maria já não era mais a mesma mulher que havia saído daquela casa em uma noite de chuva. A vida havia mudado muita coisa dentro dela. Os dias difíceis, as noites em que precisou recomeçar, as horas na cozinha preparando cada bolo com dedicação. Tudo aquilo havia transformado Maria de uma forma profunda. Roberto finalmente conseguiu falar. Maria, a palavra saiu quase como um sussurro. Ela manteve o olhar tranquilo. Roberto. A forma simples como ela pronunciou o nome dele parecia carregada de uma serenidade que Roberto não sabia explicar. Ele olhou ao redor da confeitaria, as pessoas entrando e saindo, os clientes satisfeitos, as vitrines cheias. E então percebeu algo que o deixou ainda mais surpreso. Isso tudo é seu, Maria assentiu levemente. Sim. Roberto ficou em silêncio novamente. Naquele momento, muitas lembranças passaram pela mente dele. As palavras que disse naquela noite, a forma cruel como tratou Maria diante de outras pessoas. A maneira fria com que apontou para a porta e disse para ela sair. Agora, parado ali diante dela, ele começava a perceber algo que antes parecia impossível para ele admitir. Ele havia subestimado Maria. Muito. Roberto abaixou os olhos por alguns segundos. Talvez pela primeira vez em muito tempo, ele não tinha nenhuma resposta pronta, não tinha explicação, não tinha justificativa. Maria observava tudo com calma, e então disse algo simples. A vida dá muitas voltas, Roberto. A frase não foi dita com raiva, nem com ironia. Foi dita com tranquilidade, como alguém que aprendeu uma lição importante. Roberto levantou os olhos novamente. Naquele momento, ele finalmente entendeu algo que talvez demorasse a aceitar. A mulher que ele havia tratado como alguém sem valor havia reconstruído sua vida, sozinha, com coragem, com dignidade. Maria continuou. Às vezes, quando pensamos que tudo acabou, é apenas o começo de um novo caminho. Roberto não respondeu. Ele sabia que qualquer palavra naquele momento pareceria pequena demais. Depois de alguns segundos, Maria voltou sua atenção para os pedidos sobre o balcão. Os clientes continuavam chegando. A vida continuava. Roberto permaneceu ali mais alguns instantes. Então, lentamente, virou-se e caminhou em direção à porta. Antes de sair, ele ainda olhou para trás uma última vez, e percebeu algo que jamais imaginou ver. Maria não era apenas uma mulher que havia recomeçado. Ela era uma mulher que havia descoberto sua própria força, e aquela era a verdadeira lição que o destino havia preparado, porque às vezes a vida tem uma maneira muito clara de mostrar algo importante. Quem desvaloriza as pessoas certas pode acabar perdendo aquilo que jamais deveria ter deixado ir. E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que Roberto mereceu essa lição da vida? Escreva aqui nos comentários o que você pensa. E se essa história tocou seu coração, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com uma pessoa especial que também precisa ouvir essa mensagem. Porque muitas vezes, uma história pode lembrar alguém de que nunca é tarde para recomeçar.